Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri e hoje venho falar para vocês um assunto que eu não conheço referência bibliográfica sobre isso, mas é uma matéria que eu estudei na faculdade há uns 10 anos atrás, talvez 11, e eu conseguia fazer tipo uma adaptação dela ao mercado de ações, tá? Tem uma ou outra diferençazinha que eu vou passar mais para frente, mas que funciona muito bem. E eu vou explicar com um exemplo prático, tá? Como é que isso funciona. Queria, queria aproveitar também e agradecer a todos aí por estar acompanhando o canal, por estarem se inscrevendo no canal, por estarem curtindo, por estarem compartilhando. Esse feedback de vocês é muito importante. Eu tenho gostado muito dos comentários, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o dinheiro, buscando educação financeira, buscando aprender mesmo, e isso é bem legal, principalmente para eu que estou aqui desse lado, que estou tentando ensinar aí o que eu sei, passar pelo menos um pouco dessa experiência, muito, muito bacana. Bom, o que é a teoria dos jogos, tá? A teoria dos jogos é uma teoria matemática criada para se modelar fenômenos que podem ser observados quando dois ou mais agentes de decisão interagem entre si. Então, tá, para não ficar difícil, vamos direto fazer um exemplo. Vamos imaginar uma cidade que tenha só duas lojas de sapatos, tá? E esquece exportação, importação. Ela só tem essas duas lojas de sapatos e todo mundo precisa comprar nessas duas lojas de sapatos. Cada uma vende 50% dos sapatos da cidade. A venda média diária é de 100 sapatos, sendo 50 para cada loja. A receita é de R$ 100 por sapato, logo 5.000 por dia de receita para cada uma em média. Então, o que acontece, tá? A gente tem a empresa A e a gente tem a empresa B. Se nenhuma das duas fizer nada, tá? E a gente está olhando aqui pela ótica da empresa A, se não fizer nada, ela vai continuar tendo a receita de 5.000, certo? Agora, se a empresa A, tá, em um determinado momento, ela resolver reduzir o preço dela em 10%, ela vai acabar afetando a empresa B. Se ela reduzir o preço dela em 10% e B não fizer nada, vamos supor que tem um aumento da venda dela de 30%. Então ela vai passar a ter uma receita de R$ 90 por par em vez de 100, só que agora ela vai vender 65 por dia. Então 65 vezes 90, R$ 5.850. Ela vai aumentar a receita dela de 5.000 para 5.850. Então ela tem um resultado positivo de R$ 850. Mas o que acontece, tá? Se a empresa B ela reduzir o preço em 10% também. O preço das duas vai ficar igual e vai voltar a ser 50% para cada uma. Só que com a diferença que agora em vez de R$ 100 por sapato vai virar R$ 90 por sapato. Então, se a empresa B reduzir o preço em 10%, a receita de A vai virar 4.500. Então, aqui ela perde 500. Ela tem um ganho de 850 aqui e uma perda de 500 aqui. Se B não fizer nada, a receita de B vira 3.500, que ele vai continuar ganhando 100 por sapato, mas agora é vezes 35. E se B reduzir o preço, é o mesmo pensamento aqui de A. Tá? Para vocês verem assim como a ação de uma empresa interage na outra. E isso acontece o tempo inteiro. Tá? Vocês podem ver aí mercado de papel e celulose, por exemplo, siderurgia e mineração, acontece o tempo todo. Então, por que Klabin investe mais em um determinado tipo de papel e por que Suzano e Fibria disputam o mercado, etc, etc. Mas hoje a gente não vai tratar muito da empresa, não. A gente vai tratar da forma como a gente investe o nosso dinheiro. Como isso a gente consegue aplicar às ações. E essa teoria dos jogos, tá, ela tá relacionada na nossa vida até cotidiana. Tá? E aqui eu fiz um exemplo bem
louco assim, para a gente ver que isso está no nosso dia a dia. O que nós fazemos interage com as outras pessoas e leva a fazer com que outras pessoas tomem determinadas decisões, como se fosse uma reação de uma outra pessoa em relação à ação que a gente tomou. Então a gente imagina aqui, pode ser um homem ou uma mulher, vamos chamar de sujeito A, tá? Esse sujeito A, esses dois aqui, eles moram juntos, ou são namorados, ou qualquer coisa, tá? Se sujeito A aqui, se ele resolver ficar com essa pessoa parceira dele, ele vai ter um retorno X. Se esse retorno X já não está tão desejável assim, e um desses dois aqui resolve sair, por exemplo, com os amigos no final de semana para beber, se B não se incomodar, ele vai ter um retorno Y. Mas se B, por exemplo, resolver desmanchar esse namoro, ele vai ter um retorno Z. A chance da pessoa não se incomodar é tantos por cento. A chance dela fazer o oposto é 100 menos X%. Isso vai ser importante para a gente depois. Essa proporção aqui de cada uma. Então, quer dizer, se a pessoa quer ficar com a outra, tá? E a chance aqui de desmanchar é muito próximo de 0%, talvez a pessoa vai querer sair com os amigos, ela vai ter mais vontade. Se não, ela talvez vá se segurar um pouco mais e vai ficar com esse retorno X. Entendeu? Depois que vocês ficarem mais craques nisso, vocês podem botar várias outras opções aqui, entendeu? Talvez o sujeito B, a mulher ou o homem, também sair com os amigos deles, também fazer outras coisas, enfim. Isso aqui foi só um exemplo prático para a gente ver que isso acontece no dia a dia mesmo da gente. Vamos agora para o que importa. Estratégia adotada em Vale 5. Tá? Tem muita gente aí me criticando, falando que eu mandei comprar, tá muito esticada, tá muito ruim a Vale, já vai corrigir, não sei das quantas, eu já recebi alguns e-mails disso, alguns apps, as pessoas não entenderam muito bem. Então vamos lá. No início do ano eu tinha 3 opções, tá? Mesmas opções aí desses gráficos que a gente passou. A primeira era, tá? Eu estou pegando a taxa de março, tá? Vamos supor 2 de março, é a data que eu peguei. Vamos supor que no dia 2 de março eu resolvesse não fazer nada e deixar o dinheiro aplicado no Tesouro Direto. Nesse dia a taxa estava em 15,45% ao ano. Então essa era uma estratégia, eu não fazer nada e ganhar 15,45% ao ano. A minha segunda estratégia seria comprar de imediato Vale 5 naquela data de 2 de março, quando o Vale estava R$ 9,99. E a estratégia que eu adotei, né? Esperar solução dos problemas que existiam em Vale naquela época, e depois eu vou mostrar um a um quais eram, e comprar um pouco mais caro depois, que foi o que a gente recomendou aí no dia 28, agora passado na sexta-feira. Então isso aqui, tá, é o gráfico. Eu botei uma quantia fictícia aqui, esse aqui sou eu, Daniel, pode ser vocês, pode ser qualquer pessoa. Eu até gostaria que depois vocês conseguissem fazer um gráfico desse com a empresa que vocês gostam. Eu vejo muita gente aí falando de empresas baratas como, sei lá, Eternit, Elbor, Tecnisa, Direcional, JHSF. Faz um gráfico desse, vê se vale a pena comprar a empresa agora ou talvez esperar um pouco. Entendeu? Acho que é uma excelente ideia. Cada um é um, entendeu? É um gráfico muito subjetivo e que depende de cada um mesmo, depende de como cada um administra o próprio risco, principalmente a parte das probabilidades. Então vamos lá. Eu tenho esse 10 mil disponível em março de 2016. Eu posso pegar, eu imagino que Vale, tá, vai chegar no meu objetivo daqui a 2 anos. É a primeira subjetividade da coisa. Então eu tenho uma estratégia. Ou eu aplico em títulos públicos por 2 anos e vou ganhar 10 mil vezes 1,1545 no primeiro ano e vezes 1,1545 no segundo ano, que vai dar 13.328. E aí eu tenho um retorno de 33,28%.
100% do tempo eu vou ganhar 33,28% nessa estratégia. Eu tenho aquela estratégia de comprar imediatamente Vale. Compro Vale 5 a R$ 9,99 em 2 de março. Se ela chegar em 40, eu faço R$ 40.040. Mas se ela cair para 5, o total é R$ 5.005. E eu botei aqui em março a probabilidade disso acontecer só de 20%. E a probabilidade de cair de 80%. E vocês vão ver por quê. Tinha muita indefinição em relação a Vale. Muitas mesmo. E eu vou mostrar isso no próximo slide. E a outra opção, que foi a que eu utilizei, né? Eu deixei o dinheiro parado nesse mesmo título aqui de baixo. Na verdade, ele rendeu mais do que isso, porque como a taxa baixou, o título subiu mais do que isso. Na verdade, ele rendeu 22%, mas não importa. Eu estou botando aqui só o 9,45% dos 8 meses, na verdade, dos 7 meses e 27 dias, igual a 10.945. Aí eu peguei esse 10.945 em 28/10, comprei a R$ 20,84. E agora a chance de chegar em R$ 40, na minha opinião, já está em 75%. E cair para 11,50, probabilidade de 25%. Cair para 11,50 eu imagino que seja perder os fundamentos ou o Brasil entrar numa outra recessão ou não conseguir fazer as reformas necessárias ou acontecer alguma coisa com o dólar, alguma coisa na economia global. Seria perder dois fundos aqui, tá? O primeiro fundo da Vale hoje está em 16,50 e o outro em 11,50. Se ele perder os dois, aí talvez a gente até possa imaginar uma saída, porque se isso aqui acontecer, é porque ela deve ter perdido ou o fundamento ou a macroeconomia mesmo perdeu os fundamentos dela. Então aqui o que acontece? Nessa probabilidade de 75%, a chance de eu chegar, o total que eu posso chegar é 21.007. E o total do menor é 6.039. Seria eu perder de 10.945 para 6.039. Como é de se esperar, tá? Esse aqui é a estratégia mais arriscada, de mais risco. Então ela tem um retorno maior, de 40.040, só que ele só vai ocorrer 20% das vezes. Mas também é o risco maior, você tem a chance de perder de 10.000 para 5.000. E isso tinha muita chance de acontecer naquela época. É óbvio que quem comprou naquela época se deu bem, porque entrou agora nesse cenário daqui. Ela podia ter entrado nesse cenário daqui. E aí, o que acontece? Aqui, da mesma forma, como é uma estratégia intermediária, o retorno é um retorno médio entre as três e o risco é um risco médio entre as três. E essa aqui, que é a estratégia mais conservadora, tem um retorno menor, mas só que não tem risco. Tá? Na teoria, não tem risco. O risco aqui seria o Brasil dar um calote na dívida dele. Vamos ver agora a melhoria das condições, tá? Só para a gente lembrar, em março de 2016, o que podia afetar a Vale? A gente tinha uma indefinição quanto ao impeachment da presidente, que o mercado queria, tá? Independente do partido, do teu partido ou de qualquer coisa, o mercado queria isso, o mercado precificaria isso a favor. E a gente tem que analisar o mercado, a gente tem que sair um pouco do pessoal e entrar no profissional. O preço do minério de ferro estava perto da mínima, estava abaixo de $45 pelo menos, se não estava abaixo de 40. A Vale tinha acabado de registrar em fevereiro, tinha divulgado, né, o maior prejuízo da história dela, fechou o ano de 2015 com prejuízo de 36 bilhões de reais. Tinha uma indefinição quanto à indenização do acidente de Mariana. O dólar ainda estava próximo a R$4, pressionando a dívida dela, mas ela tinha uma boa estratégia de custo. Essa questão do dólar é uma faca de dois gumes, tá? Porque aumenta a receita dela também. Agora, em 28/10/2016, quando a gente falou que seria uma boa entrar em Vale, olha a diferença.
da situação, da conjuntura. O preço do minério de ferro já era acima de $60, dólar mais baixo e principalmente com menos volatilidade, passou a ter ser mais previsível a análise dela. Empresa voltou a gerar lucros consistentes, ela já está 3 trimestres gerando lucros, sendo que o último deu lucro inclusive da operação, não foi um lucro falso por receita financeira. Manteve a boa estratégia de custos, definição quanto ao impeachment, péssimo esse M aqui, teria que ser N, né, óbvio. E o dinheiro para o acidente de Mariana foi provisionado no segundo trimestre de 2016. Tá? Então, quer dizer, não tem mais essa indefinição e não vai ter mais despesa para frente em relação a isso, porque o dinheiro já foi provisionado, já saiu do balanço na DRE do segundo trimestre. Então, vamos calcular o retorno esperado. Estratégia 1, títulos públicos, a gente já tinha até calculado lá, porque 100% do tempo vai render 13.328, então é 33,28% de lucro em 2 anos. A estratégia 2, que era comprar antecipadamente, o retorno esperado é igual a 20% das vezes vai render aquele 40.040 que a gente viu naquele gráfico anterior, e 80% das vezes vai render 5.005. Por causa de todos aqueles problemas que a gente viu que Vale teria que superar, e ela superou, tá? A maioria deles. Então, o retorno esperado seria de 12.012, ou 20,12% de lucro em 2 anos, que era uma estratégia, inclusive, então, pior do que a dos títulos públicos. Se você subjetivamente colocar 20% de retorno para chegar em 40% naquela situação, e 80% de chance de não chegar naquela situação e a economia do Brasil degringolar e Vale continuar registrando prejuízo, etc. E agora a estratégia 3, com tudo já resolvido, mesmo comprando mais caro, a gente tem uma chance muito maior dela chegar no nosso objetivo. 75% de chance de chegar no 21.007, mais 25% de chance de dar pau a estratégia, de dar um problema e ela cair, 6.039, isso dá um retorno esperado de 17.265 ou 72,65% de lucro em 2 anos. Ou seja, essa estratégia 3 é o dobro do esperado da estratégia 1, mais que o dobro e mais que o triplo do esperado dessa estratégia aqui, que era a estratégia de correr mais risco. Eu vejo muito investidor iniciante, tá, que gosta dessa estratégia aqui, ó, e dessa 2, e que tem ganho dinheiro com essa estratégia 2, porque muitas empresas, cara, subiram nesse período. Entendeu? Você vê aí, Uzi Minas subiu, Petrobras subiu muito, Banco do Brasil subiu muito, várias outras subiram muito, tá? Oi, até Oi, que estava em 90 centavos, subiu também pra caramba. E aí a pessoa acha que ela investe bem, mas ela não olha o risco que ela está correndo. Então, vale muito a pena a gente se aprimorar nessa técnica de olhar o retorno esperado, tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer com alguma dessas empresas, principalmente essas de construção, que ainda não conseguiram crescer. Tem muita empresa entre R$ 1 e R$ 2 aí que o setor de construção está atrasado, ele não cresceu ainda, até porque ele sempre é o último a girar, né, na economia. Ele depende de tudo se resolver primeiro para as pessoas começarem a comprar de novo casa, imóveis. Depende da dívida, depende da taxa de juros estar mais baixa também, principalmente. Então, vamos fazer aí uma estratégia, vamos ver qual é a melhor estratégia para entrar, por exemplo, em Elbor, em Tecnisa, em JHSF, em Direcional. Ver qual que vale a pena, se vale a pena entrar agora, se vale a pena esperar. E eu queria agradecer aí a presença de todos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, assunto um pouco técnico, mas que é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Muito obrigado e boa tarde para vocês.